Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas e é muito agradável e muito gratificante nós percebermos que é o Senhor que está a dirigir este grupo e todas as pessoas que estão aqui, as contribuições que são feitas, as considerações, as questões, tem sido muito bom e muito enriquecedor para cada um de nós. Agradecemos porque o Senhor efetivamente tem estado a falar connosco. Tem estado a falar connosco porque nos considera pessoas importantes, pessoas que o Senhor quer usar agora no final do tempo para sermos uma luz, para sermos um testemunho vivo, ao levar luz a outras pessoas e resgatá-las do poder cruel que o inimigo tem procurado, em que o inimigo tem procurado detê-las. Que o Senhor nos ajude a ter esta visão espiritual, a cooperar com o Senhor de maneira tal que o nosso corpo seja o meio através do qual a nossa mente seja purificada. Que o Senhor continue dirigindo, seja o Senhor o nosso mestre, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a citação que foi colocada, talvez nem todos tivessem tido oportunidade de ler, mas eu vou ler apenas esta, da nossa alta vocação do dia 29 de novembro. E diz o seguinte: em algumas traduções diz nossa mente, na minha diz nosso espírito, mas é a mesma coisa. Toma o nível, portanto, a nossa mente, o nosso espírito, toma o nível daquilo em que os nossos pensamentos se demoram. Portanto, estão a ver que espírito é sinónimo de mente. Portanto, toma o nível daquilo em que os nossos pensamentos se demoram. E se pensamos em coisas terrenas, em problemas, na economia, nas guerras, no Papa, pronto, em coisas terrenas, deixaremos de receber a marca do celestial. É esta marca do celestial que nós queremos. Seríamos grandemente beneficiados por contemplar a misericórdia, a bondade e o amor de Deus, mas sofremos grande perda por deter-nos nas coisas terrenas, temporais. Há um hino que diz: pode cair o mundo, eu estou em paz. E é isto que Deus pretende. Permitimos que a aflição e o cuidado e a perplexidade nos atraiam a mente à terra e fazemos com que um montinho de terra tome as proporções de uma montanha. E depois vem a aflição, e vem a falta de sono, e vem a ansiedade, e vem uma quantidade de coisas. Não há necessidade disto. Deus nos está a dizer: filho, não olhes para aí, olha para mim. Continuando, as coisas temporais não devem absorver a nossa mente a ponto dos nossos pensamentos serem inteiramente da terra e do terreno. Irmãos, não quer dizer que nós não tomemos conhecimento do que está a acontecer, não é isso. Mas que isso não tenha a prioridade e não tenha o papel que deve ocupar a palavra de Deus e aquilo que é celestial. Percebem? E nós às vezes temos dificuldade em fazer. Não sei se. Ok, então, continuando a citação, e eu quero chamar a atenção disto. Há pouco a Rose disse: eu estou praticando, não é? Estou exercitando. E isto trouxe-me à mente o pensamento que diz assim, continuando: cumpre-nos exercitar
disciplinar e educar a mente de maneira que pensemos no sentido espiritual para que nos detenhamos nas coisas invisíveis, para que nos detenhamos nas coisas invisíveis. Eu acho que esta citação não está correta. Peço desculpa, deixem-me só confirmar aqui no Espírito de Profecia, porque eu posso também ter copiado mal. Exercitar, disciplinar e educar a mente de maneira que pensemos no sentido espiritual para que nos detenhamos nas coisas invisíveis e eternas. Eu é que errei, peço desculpa. Nas coisas invisíveis e eternas, que se discernirão por meio de visão espiritual. Então, o que é que Deus nos está aqui a dizer? Quem é preguiçoso tem mais dificuldade de fazer isto. Exercício. Exercitar. Disciplinar. E educar a mente. Irmãos, nós queríamos muito educar os nossos filhos. Agora é o nosso pai que nos está a procurar educar a nós. Não é? Então, educar a mente de maneira que pensemos, lá está aquilo que falávamos tantas vezes, não é? De maneira que pensemos no sentido espiritual para que nos detenhamos nas coisas invisíveis. De ter é ficar ali algum tempo, não é? Não é uma coisa passageira só, uma frase e depois voltamos aos problemas do mundo. À eleição do Papa, ao problema dos Estados Unidos. Não, irmão, também é importante. Mas não é isso que o Senhor nos está a dizer. As coisas invisíveis e eternas que se discernirão por meio de visão espiritual. É vendo aquilo que é invisível que podemos obter força mental e vigor espiritual. Então, é de extrema importância esta citação. Irmãos, e como nós estamos aqui num grupo, não é só de estudo, é um grupo de estudo e prática, que Deus nos ajude, e a mim, acima de tudo, a fazer este exercício, esta disciplina, porque o ser humano normalmente é indisciplinado, não é? A pensar no que é invisível, na palavra de Deus, a pensar numa história, não é? Que Deus nos ajude a trabalhar este aspecto da nossa mente. E lá está, esta é uma das formas, um dos métodos que Deus escolheu para que haja uma cooperação do humano com o divino. A mesma coisa acontecia com Jesus, do humano com o divino. E é assim que Deus vai moldando a nossa forma de pensar. Ok, então, repetindo só a citação com que terminamos ontem, que é do primeiro volume de Mente, a Jorge está a dizer exatamente, as horas de sábado são por excelência, irmãos, por excelência, o tempo em que nós podemos praticar isto. É verdade, não permitamos que durante o sábado o inimigo consiga colocar na nossa mente algo que não seja de Deus. Então, como eu dizia, no primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, página 73.2, diz: Satanás tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza moral e física. Fraqueza moral significa que ele não tem forças para escolher o que é certo, ainda que reconheça o que é certo. Percebem? Discernimento espiritual é aquela capacidade que Deus nos deu de discernir o que é certo e o que é errado. E muitos têm. Mas, louvado seja Deus, Marinês, ela tem conversado com Deus o tempo todo, praticamente. Mas, como eu dizia, o facto de nós conseguirmos discernir o que é certo e o que é errado, que é o discernimento espiritual, não quer dizer que tenhamos força moral.
E isto vai se verificar daqui a pouco tempo. No fim, muitos sabem o que é certo e o que é errado, mas não têm a força moral para escolher o certo. E vão vacilar e vão se entregar. Percebem? Então o que diz aqui, Satanás tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza moral e física, a fim de o poder vencer com as suas tentações, triunfando em seguida sobre a sua ruína. E tem sido bem sucedido em tentar o homem a condescender com o apetite. Este é um dos métodos que ele utiliza, e é forte, a condescendência com o apetite, o não permanecermos firmes na negação de um apetite pervertido, vai enfraquecer o quê? A nossa capacidade moral. Percebem? Para fazer a escolha. Ou seja, quanto mais eu cedo, quanto mais eu condescendo, mais fraca me torno. Esta pausa é para nós pensarmos. O inverso é verdade também. Quanto mais eu resisto, pelo que está escrito, pela palavra, tem que ser pela palavra, não é? Mais forte está a minha parte moral. Então, Satanás sabe bem ser impossível ao homem desempenhar-se das suas obrigações para com Deus e seus semelhantes enquanto prejudica as faculdades que Deus lhe deu. Eu sei que por vezes temos ouvido sermões sobre o assunto, ou não, pelo menos antigamente ouvia-se mais, não é? Não, pois, exatamente. Mas quando se ouve, entra a 100, sai a 200 e já não nos lembramos. Mas não nos esquecemos de outras coisas que sabemos relatar, não é? Na perfeição. Vou ler-vos aqui uma outra citação do livro Temperança, do capítulo 5, página 161.1, diz assim: ele, Satanás, bem sabe que se lhe for possível induzir homens e mulheres a hábitos errôneos no comer e beber, portanto ela é muito específica, adquiriu em alto grau o controle da sua mente. Irmãos, olhem a relação entre a mente e o comer e o beber. E das paixões inferiores. Estão a ver? Nós falávamos das faculdades superiores e das faculdades inferiores. Ela chama-lhe de paixões inferiores. É exatamente a mesma coisa. Eu vou repetir. Ele, Satanás, sabe bem que, se lhe for possível induzir homens e mulheres a hábitos errôneos no comer e no beber, adquiriu em alto grau o controle da sua mente e das paixões inferiores. Então, agora podem abrir os micros. O que é que são as paixões inferiores? Traduzido por uma expressão bíblica que nós conhecemos bem. Paixões inferiores é igual a apetites e paixões. apetites e paixões, mas será que não é natureza carnal? É natureza carnal. Os que se inclinam para as coisas da carne. Natureza carnal. Estão a ver? O que é que Deus pretende? Nós nascemos com esta natureza. Deus não nos culpa por causa disto, não é? Mas o que é que Deus pretende? Precisamente levar-nos da natureza carnal para a natureza espiritual, que é sinónimo de quê? Consciência, razão e juízo, que são as faculdades superiores da mente. Alguma dúvida? Não. Então, Satanás sabe disto ou não sabe? Irmãos, ele sabe, mas nós é que devíamos saber. Nós é que devíamos saber e nós devíamos falar no assunto e nós devíamos pregar sobre o assunto. Porque se ele sabe,
e nós não sabemos, com imensa facilidade ele nos vence. Ok? É certo que nós temos visto muitos casos de adultério e de vigarices, de roubos, enfim. Mas, no fundo, não é só isso que ele pretende. Ele pretende levar-nos a este ponto. Percebem? Que ele tenha, sem nós darmos conta, que ele tenha completo domínio sobre a nossa mente. E isso acontece como? Resumindo, como é que ele obtém o controle sobre a nossa mente? Pelos apetites e paixões. Exatamente. Através da nossa condescendência com o apetite. No fundo, irmãos, quando nós condescendemos, quando nós fazemos a vontade, quando nós servimos, nós estamos a ter o quê? Lembram-se o que falámos ontem? Condescender com esses hábitos errôneos, fazer-lhe a vontade da natureza carnal, servi-la, dar-lhe aquilo que ela quer, que ela gosta, que ela está a pedir, isto é o quê? Isto é um ídolo. Isto é egolatria. Já pensaram? Aquele a quem nós adoramos é aquele a quem nós Servimos. servimos. E se nós servimos a carne, ai, está-me a apetecer tanto, eu vou comer. Ai, gosto tanto disto, não consigo. E lá vou eu servir. O que é que eu estou a adorar? É a Deus? Já pensaram nisto? Ou nunca tinham pensado? Nós não pensamos nisto, porque o principal ídolo que nós servimos, que nós apaparicamos, que nós, não é, andamos ali a servir, é o ego, não é Deus. Ah, depois que Deus deu esta revelação a todos nós agora, Ele iluminou o caminho, não é? E Satanás começou a usar outras estratégias. Bom, mas então, eu creio que já entendemos bem isto. Vou ler-vos aqui uma citação de Conselhos sobre Saúde, do capítulo 149, página 345.3, que tem este título. O capítulo tem este título: Cura Mental. Quem lesse isto podia pensar, então, mas isto somos todos malucos. Para precisarmos de cura mental, não. Vai muito mais longe. Então diz assim: quando a mente é desviada de Deus, o tentador a pode colocar sobre, devia ser sob o seu domínio, pode governar a humanidade. Isto é sério? É. É muito. E reparem que às vezes vem-nos assim um pensamento, não sei se acontece com vocês, vem-nos assim um pensamento. Ai, eu agora comi um chocolate. E aquilo fica, não é? Fica ali na mente, fica ali na mente. Mas nós vamos ver, nós já falámos aqui no grupo, que há uma lei da nossa mente. Eu vou já avançar. Que quando a mente faz aquilo que Daniel fez, em Daniel 1:8, lembram-se? Daniela sentou no seu coração não se contaminar, não foi? Ele assentou, ele decidiu. Quando a mente toma esta decisão firme, não, diz que aquele apetite, aquele desejo, aquele pensamento vai-se embora e é substituído por outra coisa e daqui a pouco já nem nos lembramos daquilo.
a mesma experiência de uma criança. Uma criança que chega, já contei esta experiência aqui, este exemplo, mas eu vou contar outra vez. Uma criança que vai ter com a mãe e pede: posso ir tomar banho ao rio? E a mãe diz: não. Mas porquê? Não é o que a criança faz, mas porquê? Ela insiste. Ah, porque está muito frio. E a criança arranja uma desculpa. Ah, mas eu levo um casaco, depois quando sair da água eu visto. Posso? Não. Mas porquê? Ah, porque não vais sozinho. Não podes ir sozinho. Ah, mas eu já resolvi o problema. Eu vou com o primo que é mais velho. E a criança vai tentando conseguir aquilo que ela quer. Porquê? Porque a mãe não tomou uma decisão firme. A criança não sentiu firmeza por parte da mãe. Sentiu a branda, sentiu a. Agora, se a criança vai ter com a mãe, pergunta: mamãe, posso ir tomar banho ao rio? Não. Mas porquê? Porque não. Ponto. O que é que tu não entendeste? É o N, é o A ou é o O? Se a resposta for firme, irmãos, a criança vai fazer outra coisa daqui a bocado, já não se lembra. Ellen White, inspirada por Deus, diz que isto é uma lei da nossa mente. É uma lei, não pode ser mudada. Que quando a decisão é firme, não, a pessoa não volta ao assunto, percebem? Nós vamos ler isso. Não agora que eu não tenho a citação aqui, mas vamos ler isso. Quando a mente não está em Deus, o que é que acontece? Na meditação matinal, olhando para o alto, capítulo 14, página, do dia 6 de janeiro, diz assim: Ele empregará, ele, Satanás, empregará toda a vantagem possível que nós permitirmos que ele tenha para nos controlar a mente. Ele não se faz rogado, ele vai usar tudo aquilo que nós lhe permitirmos. E muitas vezes nós não. É como, no fundo, o caso de um adultério, não é? Pode não haver o contacto físico, mas há ali aquelas conversas, não é? Mantém-se ali aqueles vídeos, aqueles discursos que estão perto, mas não estão no ponto. Percebem o que eu quero dizer? E com a nossa mente acontece a mesma coisa. Ah, é só um bocadinho. Eu não vou comer tudo, é só provar. Satanás sabe que na próxima vez a gente come tudo. E até come por 2 dias ou por 3. Então precisa de haver uma decisão firme. O mundo não tem a verdade presente. Irmãos, nós temos. Por isso, como o mundo não tem a verdade presente, ele continua a tentar da mesma maneira que há 6.000 anos atrás. Mas, para nós que temos a verdade presente, Satanás mudou já a sua estratégia. A nossa igreja não é apenas uma igreja evangélica, irmãos. A nossa igreja é uma igreja profética e evangélica. O que é que dizem Romanos 12, 1 e 2? Eu creio que sabemos de cor estes 2 versos, ou não? Então vamos lá, o que é que diz? É um rogo, Deus está a rogar, rogo-vos. Alguém quer ler? Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, isto é tudo o que nós temos estado a dizer. Há aqui uma súplica da parte de Deus para apresentarmos o quê? A Deus um culto como? Racional. A racional tem a ver com o quê? Não tem a ver com a mente? Tem a ver com a mente, não tem tanto a ver com emoção, mas tem a ver com o racional. Consciência, razão e juízo, lembram-se? E depois diz que
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, será que nós temos visto isto acontecer, a renovação das mentes, ou elas estão iguais àquilo que eram há 10 anos, 20, 30, 40? Na maior parte das vezes sim, não é? Mas Paulo está a dizer, apresentem-se a Deus com um culto digno, um culto que é feito com a mente, mas uma mente renovada, onde a vossa natureza carnal está sendo cada dia mais derrubada e a natureza espiritual cada dia mais fortalecida. É isto que Paulo está a dizer. Eu gostava de vos ler, agora veio aqui à minha mente um texto que também é do apóstolo Paulo, e eu creio que está no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 24. Olhem a maravilha disto que ele escreveu. Ele diz assim, versículo 24, capítulo 24, versículo 24. Alguns dias depois, vindo Félix, Félix era o governador, e portanto não era cristão, com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca de quê? Podem abrir os vossos micros. E ouviu acerca da fé em Cristo. Fé em Cristo. Quando nós lemos isto, pensamos que é aquilo que nós já estudamos, não é? Sobre a fé. Será que ele falou apenas de exercitar a fé, as promessas de Deus, etc, etc? Olhem o que ele falou no versículo 25. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu, por ora vai-te e quando tiver ocasião favorável eu te chamarei. Então, acerca da fé de Jesus, ele falou sobre quê? Uma das coisas, domínio próprio. Então significa que o domínio próprio tem a ver com a fé em Jesus Cristo e a fé de Jesus? Tem, sim senhora, tem, sim senhora. Estão a ver, parecem coisas incompatíveis, mas não são. Porque quem tem a fé de Jesus não pode deixar de exercer domínio próprio. Infelizmente, há muitas pessoas na nossa igreja que não conseguem fazer a associação dessas duas coisas. E, infelizmente, até muitos nem sabem qual é a vontade de Deus. É difícil saber qual é a vontade de Deus. Por que é que não é difícil? Por quê? Exatamente, porque ele deixou tudo escrito. Ele deixou escrito qual é a sua vontade, irmãos, então não temos desculpa. Vamos agora abrir a Hebreus, no capítulo 8, no versículo 10. Ok, obrigada, Juliana. Depois vamos ler o texto que tu colocaste aqui. Mas se quiseres ler, também é bem-vindo. Queres ler, Juliana? O meu microfone, Belinha, acho que é muito baixo, não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim, sim, conseguimos. Diz assim, Belinha. Deus concedeu a este povo grande luz, todavia não nos achamos além do alcance da tentação.
Quem dentre nós está buscando o auxílio dos deuses de Ecrom? Considerai este quadro, não pintado pela imaginação. Em quantos, mesmo entre os adventistas do sétimo dia, podem-se ver seus característicos principais? Um inválido aparentemente muito consciencioso, todavia supersticioso e presumido, confessa francamente seu desprezo pelas leis da saúde e da vida que a misericórdia divina nos levou a aceitar como um povo. Sua comida precisa ser preparada de maneira a satisfazer seus mórbidos, ardentes desejos. Dê preferência a sentar-se a uma mesa em que se ofereça comida saudável. Favorecerá os restaurantes, porque aí pode satisfazer sem restrições o apetite. Fluente advogado da temperança, considerai-lhe os princípios fundamentais. Quer alívio, mas recusa-se a obtê-lo à custa da abnegação. Esse homem está adorando no altar do apetite pervertido, é um idólatra. As faculdades Uau! santificadas e enobrecidas poderiam ser empregadas para a honra de Deus, são enfraquecidas e tomadas de pouco préstimo. Um temperamento irritável, cérebro confuso e nervos desenfreados. Eis alguns dos resultados de uma desconsideração para com as leis naturais. Este homem é ineficiente, não se pode confiar nele. Que grande pensamento! Oh, Juliana, onde é que está isso? Está em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 150.2. 150.2. Isso. Obrigada. Irmãos, é assim, isto é exatamente o que temos estado a ver até agora. Já repararam? Essa pessoa é uma idólatra. É exatamente isso, por muito que nos custe. E nós, é assim, não estamos aqui a acusar ninguém, nós estamos a examinar-nos porque nós queremos santificação, não é verdade? E portanto que Deus tenha misericórdia, porque se uns pecam de uma forma, os outros pecam de outra. Mas Deus nos está a trazer esta luz para que nós realmente não a coloquemos debaixo do alqueire. Então, Hebreus capítulo 8, versículo 10, Deus faz uma promessa muito bonita e diz: Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis aonde? Exatamente. Na minha mente, ou na sua mente, ou no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quem são aqueles que Deus considera como o seu povo? Aqueles em cuja mente está a sua lei. Percebem? Muito bem. É na mente então que Deus quer fazer a obra, na minha mente e na vossa mente, porque é da mente que parte a adoração verdadeira. Nós já vimos que nós adoramos com a mente e obedecemos com o corpo. É na mente que Deus faz entender qual é a forma de o adorar e de lhe obedecer, como Ele quer. O mundo aí fora não sabe nada disto, mas nós já sabemos. E se nós, que fomos escolhidos para pregar uma mensagem diferente, se nós vivemos como toda a gente vive, faz alguma diferença? Não. Somos testemunhas. Testemunhas de quê? Não somos testemunhas. E, portanto, irmãos, aproxima-se o tempo rapidamente em que a grande questão, o que vai estar em causa, é a adoração. Que tipo de Deus nós adoramos? Como é que é o verdadeiro Deus? Percebem? Tem tudo a ver com isto. As duas grandes faces do grande conflito, como já vimos, é a adoração e
obediência. E elas acontecem ambas na mente. Elas acontecem na mente. A nossa mente, diz Paulo, tem que ser renovada. Deus precisa restaurar, Ele deseja restaurar aquilo que nos foi roubado. Não é que é a semelhança divina. E isso é o que nós vamos, a partir de segunda-feira, vamos ter aqui um interregno, a começar a aprofundar um pouco mais. Há vários aspectos, e porque eu sei que Satanás vai dizer que se ou melhor, como é que eu vou dizer? Portanto, nós temos apenas um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Não existem outras formas. E nós muitas vezes ouvimos esta frase assim, mas também não podemos ser assim tão rigorosos, não é? Tão radicais. Irmãos, porque é que nós, em matéria de religião, temos este discurso, mas depois nós somos tão radicais com o nosso marido e não permitimos que ele de vez em quando salte a cerca? Não é ser radical? Ou vocês gostariam que isso acontecesse? Não, ele continua a ser meu marido, mas de vez em quando vai dar uma voltinha. Não é ser radical isto? Deus tem ciúmes de nós. E ele diz, e tu passaste a ser minha. Tu passaste a ser minha. Sabem onde é que isso se encontra? Ezequiel, capítulo 16. Nós já conhecemos o texto, talvez não nos lembremos, mas é bom que recordemos, porque este texto é muito bonito. Versículo 8. Então, passando eu por ti, Célia, Lira, Adenis, passando eu por ti, vi-te. E eis que o teu tempo era tempo de amor. Estendi sobre ti a auréola do meu manto e cobri a tua nudez e dei-te juramento e entrei numa aliança, num pacto contigo, diz o Senhor. E tu ficaste sendo minha. Irmãos, vocês são de Deus, não são do outro. Não são de outro ídolo. Entendem? Que Deus nos ajude. E vamos, então, oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tem um amor muito grande, tão grande, que não está disposto a dividir-nos com outros ídolos, com outros deuses. Louvado seja o seu nome, Pai. Nós aceitamos que somos só do Senhor. E queremos que o Senhor seja efetivamente o nosso marido. O Senhor está preparando a sua noiva, está purificando a sua noiva, para que daqui a pouco, quando Jesus vier, ela esteja completamente identificada com o Senhor. Ambos pensem da mesma forma, ambos tenham o mesmo caráter. Ajude-nos a refletirem nestas coisas e a tomar uma decisão a cada instante, como tomou Daniel, de não nos contaminarmos. Para isso precisamos muito do poder do seu Espírito sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Lança os olhares em torno de ti, se me ajuda hoje alguém, ser um auxílio ao teu próximo ali, se me ajuda hoje alguém, se me ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Assim ajuda hoje alguém.
de alguém, demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Assim ajuda os de alguém. Muitos têm cargas pesadas demais. Sim, ajuda os de alguém. Quantos sucumbem em seus tristes ais. Sim, ajuda os de alguém. Sim, ajuda os de alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Assim ajuda os de alguém. Muitos da vida cansados estão. Sim, ajuda os de alguém. Muitos procuram obter salvação. Sim,